E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa de estudo das obras de André Luiz. O nosso livro de estudo é o livro Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual. Nós estamos no capítulo 35, Encontro Singular, iniciando o capítulo. No programa passado, iniciando o capítulo, nós vimos o reencontro de André Luiz com um dos samaritanos, aqueles que ajudam e colaboram na transição de espíritos que já têm condições de sair do umbral e ir para a colônia. E são esses samaritanos que ajudam naquelas carruagens que nós lemos anteriormente. E um desses samaritanos é um conhecido, um velho conhecido de André Luiz, o Silveira, que foi despejado de todos os seus bens, todos, ele fala todos, pelo pai do André Luiz. E o André Luiz o reencontra. Quem vê é o Silveira, né? Quem o reconhece quem o reconhece é o Silveira. E o André Luiz, com esse reencontro, ele fica acanhado, constrangido. Ele mesmo diz justo acanhamento, porque lembrou do passado. Nós falamos sobre isso. A lembrança fica em nós da última existência, porque continuamos a mesma coisa. O André Luiz é o André Luiz encarnado, é o André Luiz desencarnado, já melhorando, é claro, já reconhecendo os erros, tal. Mas é o mesmo André Luiz, a existência continua no corpo e fora dele. Ela só vai ter outra personalidade quando ele reencarnar novamente, quando ele virar outra pessoa, quando ele for outra pessoa, vamos dizer assim, né? Um João ou um Pedro, alguma coisa. E aí ele, com isso, com essa lembrança, né, veio nítido na memória dele o que o pai fez, ele ficou meio que paralisado, ele conta, ele fala, paralisou ele de súbito. Mas ele não podia fingir, porque ele estava num ambiente, não podia fingir o seu comportamento, porque ele estava num ambiente de sinceridade. E um ambiente de sinceridade, que transparece em todos os semblantes dos habitantes da colônia, ele meio que constrange aquele que quer fazer algum fingimento. Isso nós comentamos sobre isso também, da necessidade, né, de termos um ambiente de sinceridade em todos os lugares que frequentamos. Começando pela nossa casa, nosso trabalho, na casa religiosa. Esse ambiente de sinceridade ele é feito na medida do esforço de cada um de nós. E aí o Silveira compreende a situação e aí a partir daí nós vamos começar a ler, né? Isso. Então, começar do parágrafo 4º. No final do 3º, né? Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando. Esse é o parágrafo 4º. Desculpa, é o 4º. Francamente, aí o Silveira falando, francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Então, o André Luiz já ficou mais calmo, porque ele tinha ficado constrangido, paralisado, como ele mesmo falou. Só que agora, pelo comportamento do Silveira de amabilidade, e o Silveira, nós vamos ver adiante, porque não tem jeito da gente não falar o spoiler, para poder ver o raciocínio. O André Luiz, vendo a amabilidade do Silveira, ele já ficou comovido. Ele abraçou ele comovido, porque ele, André Luiz, apoiou o pai no que o pai fez com a família de Silveira. Só que olha a resposta que o Silveira dá pelo comportamento. A amabilidade. E aí nós podemos ver sobre isso um raciocínio que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, abrangendo mais o raciocínio dessa questão da amabilidade, bem-aventurados os que são misericordiosos, que no item 16, Kardec coloca a indulgência. E nesse item 16 tem um trecho assim:
A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. Porque o Silveira podia falar assim para o André Luiz: André Luiz, tá vendo? Despojou de tudo, ficou sem nada, minha família ficou no olho da rua, mas eu tô aqui, tô aqui trabalhando e você também tá, a mesma colônia. Não falou nada disso. Ele tratou ele com indulgência, porque o André Luiz apoiou o pai, incentivou. A única que não apoiou o pai foi a mãe do André Luiz, que foi contra. Por isso que ela está numa colônia superior. Por isso que ela está numa colônia superior, ele não está. Um dos motivos. Então, ela foi contra e ele mandou ela ficar quieta. Né? Ele vai contar isso mais adiante. Você fica quieto, quem manda aqui sou eu. Naquela época, né, o homem mandava mesmo na casa. A mulher não tinha vez, não tinha voz. Isso. E aí, esse comportamento. Então, nesse capítulo da indulgência, mais adiante faz assim. Allan Kardec coloca assim. A mensagem é do Espírito José. Sede, pois, severos para convosco e indulgente para com os outros. Sede indulgente com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Então, a indulgência é isso. E o capítulo aqui é muito legal, discorre sobre vários ensinamentos de como a gente deve proceder na questão da indulgência, porque é o que a gente gostaria que fizesse conosco. Bom, se a gente gostaria de que fizesse conosco, fosse indulgente com nossos erros, nós temos que ser indulgentes com o erro do outro também. É difícil para nós? É, mas a gente tem que fazer isso, tem que treinar. E a partir do momento que a gente queira fazer, as oportunidades vão aparecer, porque os espíritos vão fazer que as oportunidades apareçam para o nosso exercício. Mas para a gente fazer esse exercício, a gente tem que meditar sempre antes. Ver esses exemplos, observar e querer fazer. Né? Para nós ainda é difícil, mas não é impossível. Então a indulgência aqui do Silveira já começa. Quer falar alguma coisa? Então, continuando. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. É o André Luiz querendo se justificar, né? Se justificar pelo que o pai fez. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento do meu pai, levando ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. Então a esposa do Silveira foi lá pedir. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. Olha, eles tinham 2 filhos pequenos e ele estava doente e a esposa dele foi lá na casa do André Luiz pedir complacência com as dívidas. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Isso tudo o André Luiz está vivendo, tá, o clichê, como ele falou, o clichê está na memória dele viva. Está lembrando. Não é? Pedia mora, implorava concessões justas. Olha, está dizendo que as concessões são justas. Não era nada de absurdo. Ela não estava pedindo para perdoar a dívida. Não, estava pedindo ela mora. Ela estava querendo um juro mais suave. Com mais tempo. Mais tempo para o pagamento. Era isso que ela estava querendo. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Porque a mulher tem essa sensibilidade maior, sim. A maternidade faz isso, a gente sabe disso. O espírito que vem reencarnando mulher, a sensibilidade aumenta no espírito. Claro, há mulheres e mulheres, assim como há homens e homens, né? Mas de uma maneira geral é assim. Lembrando, nos atendo essa questão que ele coloca, pedindo socorro ao coração de outra mulher, lembremos que quem ficou junto com Jesus na cruz ali, todos fugiram. Todos fugiram e abandonaram. Menos João, não é? João já era diferenciado de todo mundo. Por isso que lá na igreja
como nós, eu e Tereza, que fomos católicos, a gente aprendia que era o discípulo amado. Mas amado é por todos, por Jesus. Mas é o que tinha mais afinidade. Daqueles 12. Tanto que foi o único que não morreu de martírio, né? Morreu de idade. Mas, com exceção de João, quem ficou em torno de Jesus foram as mulheres. A sua mãe, principalmente, claro. E foram as mulheres enfrentando toda aquela situação ali. Principalmente não do romano, do próprio judeu. Uhum. E aí ele continua. Recordei que minha mãe intercedeu, atenciosa, e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial, porque ele já tinha colocado na justiça para o pagamento da dívida. Não era uma coisa pessoal, assim, de pagar na mão, era justiça. E é uma coisa interessante que isso pode acontecer com todos nós. Nos acontecimentos da nossa vida aqui, muitas das vezes nós vamos ser testados a quanto andas a nossa, vamos dizer assim, a nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade. Porque dependendo do nosso comportamento em determinadas situações, a gente pode avaliar o quanto a gente está desenvolvido em sensibilidade, em espiritualidade. A gente, nas nossas reações e nas nossas respostas aos acontecimentos da vida, é que a gente vai poder medir o grau da nossa fé, da nossa confiança em Deus, o grau da nossa sensibilidade, da nossa empatia. Então, a gente vê aqui que a mãe do André Luiz, ela está agindo com empatia. E o pai, ele está agindo no rigor da lei, não é? E a gente pode, como a gente comentou, ele era rico. Porque o problema não é assim, é errado cobrar uma dívida? Não é errado, né, se a pessoa está te devendo. Mas, muitas das vezes, aí, que é o caso aqui do pai do André Luiz, aquele dinheiro não vai te fazer falta. Quer dizer, a família do André Luiz não está passando fome por conta desse dinheiro que não está sendo pago em dia. Né? Porque a senhora não está querendo, eles não estão querendo deixar de pagar. É que a situação realmente é grave, né? E eles naquela época não estão tendo condição de pagar. Porque não é errado no caso, né? Não é errado executar uma dívida, mas ele poderia ter encontrado uma solução, ter conversado, a própria esposa não pediu a ele para ele interceder, para ele não agir com tanto rigor. Ele podia ter atendido essa senhora de uma maneira diferente, mesmo até que ele cobrasse, mas se ele tivesse tratado ela com educação, se ele tivesse um pouco mais de sensibilidade, ele poderia ter encontrado os meios de resolver esse problema. A gente, no Livro dos Espíritos, na pergunta 7:17, tem uma pergunta interessante aqui. Kardec fez aos espíritos: o que pensar dos que monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo em prejuízo dos que precisam do necessário? Porque é o caso aqui, me parece, do pai do André Luiz. Para ele, aquele dinheiro, porque ele já era um homem rico, aquele dinheiro ali não ia fazer falta, não ia deixar a família do André Luiz passando fome. Era algo a mais, ainda mais que estava sendo cobrado os juros. A resposta dos espíritos: eles, essas pessoas que agem assim, desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que impuseram aos outros. E aí Kardec faz um comentário que o limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto, né? Aí vai falar que a civilização, ela criou necessidades novas, mas essa resposta diz que todos nós que de alguma maneira usarmos, né, querermos só as coisas materiais para nós, sem colaborar com o outro, sem ajudar, né,
as pessoas e sem causar prejuízo aos outros, nós seremos cobrados por esse comportamento, com certeza. E na pergunta 883, vamos achar aqui, a gente pode complementar esse pensamento. Vamos achar aqui a 883. Enquanto ela procura, a questão do desejo de possuir, né? Isso é natural entre nós, esse desejo de possuir. O problema é quando há prejuízo de outrem. Isso. Né? O desejo de possuir é natural, sim, mas quando é apenas para si e para satisfação pessoal é egoísmo. Então, o pai do André Luiz, realmente todos nós queremos ter haveres, mas se a gente se a gente não colabora com ninguém, porque uma das utilidades da fortuna e da riqueza na terra é você poder colaborar também no progresso, não só pessoal, mas o progresso daqueles que convivem com você. Então, o pai do André Luiz, ele está agindo de uma maneira muito egoísta, não é? Ele está vendo uma situação difícil de alguém que está doente, com os filhos doentes, e ele não está aberto nem à conversa, né? E por isso o senhor Silveira está já trabalhando lá como samaritano, né? Um trabalhador de nosso lar. E o pai do André Luiz, como a gente já viu no capítulo 16 de Nosso Lar, está numa região muito complicada. O problema não é o dinheiro em si, como nós utilizamos o dinheiro. Isso. Não é? O problema não é isso. No livro, tem um livro chamado Dinheiro, que é muito bom, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico. E quando Jesus nos fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós não podemos nos ater à letra fria que está no Evangelho. Nós temos que nos ater ao raciocínio, como Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. O problema não é a riqueza, é o que a gente faz dela. Porque se assim fosse, espíritos reencarnam em famílias ricas, e inúmeras vezes, nós vemos isso repetidamente todos os dias, eles já estariam condenados ao inferno. Não é assim. Não é. É o que nós fazemos dele. O dinheiro é uma bênção que nós temos que aproveitar. É o que a Tereza falou. É um patrimônio como todos os outros que nós temos emprestado para usufruirmos disso. No livro Ação e Reação, Tereza, o avô do André Luiz. Ação e Reação, O André Luiz, não, no Mundo Maior. Desculpa, é no Mundo Maior? No Mundo Maior. Acho que sim, desculpa, é no Mundo Maior. Livro No Mundo Maior, em que o André Luiz tem o reencontro dele com o avô, pai do pai. E o avô dele também, muito arraigado a questão do dinheiro, muito pensando só em si. Não é que ele não gosta de dinheiro, todo mundo gosta, eu gosto, todo mundo gosta. Mas quem é o dono de quem? Tem até uma música do Frejá, eu gosto muito, que um trecho dessa música é que você tenha muito dinheiro, mas que você pense todo dia em quem é o dono de quem. Isso. Quem é o dono de quem? Quem está mandando em quem? Você nele ou ele em você? E tem um reencontro do Luiz com o avô dele. E o avô dele está numa situação muito difícil, muito complicada, no seu umbral. E ele está com lama nas mãos dizendo que aquilo é dinheiro. E ouro é ouro é ouro. Né? É uma história muito bonita que tem lá. E o André Luiz tem um reencontro dele, livro No Mundo Maior. Então, continuando. Mais alguma coisa? Não. Vamos lá, continuando. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Do varejista, que era o Silveira. Exatamente, do retalhista varejista, os termos aqui antigos que eles usam, né, que a gente quase não usa mais. Manteve-se irredutível. Olha, um detalhe aqui, gente, favorecido pela sorte, não é? Ele botou um termo aqui, usou, é um termo usual, mas não é especificamente isso. A gente não pode novamente se ater à letra. Se alguém desenvolve uma fortuna e multiplica, ele está usando a sua inteligência. Por lado errado, muitas vezes vai estar, mas ele está usando a inteligência, ele está desenvolvendo a sua inteligência, porque nem todo mundo consegue ganhar um patrimônio, que foi o pai do André Luiz ganhou do seu avô, multiplicou e triplicou. Nem todo mundo consegue isso, pelo contrário, fale. Muitas empresas aí falem quando o pai desencarna e a família não dá continuidade.
É falta de responsabilidade ou negligência. Mas para desenvolver, para multiplicar isso, ele está usando a inteligência sim, né? Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Ele ia colocar, né? Na justiça. Já tinha colocado. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes de seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Então ele está ali fingindo uma simpatia, ele está ali fingindo uma condolência que ele não tem, não é? São aquela coisa de você fingir, enganar você mesmo, porque na cabeça do pai do André Luiz aqui, ele está sendo às vezes até bom. Não, ele está sendo justo aquilo. Assim, fazendo uma analogia, a gente pode dizer que é a mesma situação da feitora lá de escravos, do capítulo anterior. Ela estava achando que estava certa, mas não estava certa. No fundo, ela sabia que estava errada, né? E consolava a esposa, né? Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas. E quando a pobre mulher... Indiferença, né? né? Por foi mais educado, que o pai tivesse um discurso favorável, o André Luiz estava percebendo que ele não estava nem um pouco... interessado no problema da senhora. Ele simplesmente falou ali, teve um discurso pro forma, se vamos dizer assim, porque é o que acontece conosco, né? Aqui no mundo corpóreo, a gente pode usar as máscaras que quiser, né? Mas no mundo espiritual isso não vai acontecer, porque como os espíritos dizem, o mundo espiritual é o país da verdade, porque transparece do nosso perispírito, através da nossa aura, os nossos sentimentos, a energia do sentimento que a gente carrega. Não tem como esconder isso, não tem. A gente vai ver durante os estudos da obra de André Luiz, e Kardec já fala sobre isso no Livro dos Médiuns, na Gênese, que o nosso fluido perispiritual, ele está carregado com as nossas características morais, né? E no caso, quando a gente está encarnado, físicas. Mas quando a gente está desencarnado, que a gente não tem o corpo de carne, que é como um abafador, todo mundo olhando para nós, olhando para a nossa aura, para essa energia que circunda o nosso perispírito, todos detectam a nossa verdadeira intenção. Então, apesar dele falar para a senhora que ia achar outros meios de ajudar, mas que no dinheiro ele não poderia fazer nada, o André Luiz, que o conhecia, sabia que ele estava agindo de uma maneira indiferente. Então, no mundo espiritual, a gente não vai poder se esconder através de certas camuflagens, vamos dizer assim, porque todos nos reconhecem através da nossa aura, dessa energia que a gente demonstra, porque não tem mais o corpo físico, né? Então, no próximo programa vamos continuar esse interessante relato aqui do Silveira, tá? Lembrando sempre que todos os relatos, os casos, nós temos que nos inserir nele, porque é o comportamento... o estudo é para nós. O estudo é para nós, para todos nós nos inserimos. Não é a história aqui do pai do André Luiz que fez isso, mas... E se perguntar o que faríamos no lugar dele. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, nos despedindo já pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.